Fala pessoal, professor Ramon Xavier falando, e nesse vídeo aqui a gente vai corrigir a atividade número 13 de matemática. Então vamos lá. Questão número 1 está dizendo o seguinte, observe a figura e determine os pares de ângulos correspondentes. Ele quer saber quais são os ângulos correspondentes. Então eu tenho aqui duas retas que são, parecem paralelas. Tem uma transversal, vou grifar ela aqui de vermelho. E temos 4 ângulos em cima e 4 ângulos embaixo. Quais deles formam um par de ângulos correspondentes? A gente vai observar o seguinte. Os que estão na mesma posição relativa são correspondentes. Como assim mesma posição relativa? O que está acima, à direita, na linha de cima, na reta de cima, é correspondente ao que está acima à direita, na linha de baixo, na reta de baixo. Então, olha só. Observando assim, nós temos que o ângulo 2 é correspondente ao ângulo 6. Porque esses dois ângulos estão do lado direito e acima. Da mesma maneira, o ângulo 3 é correspondente aqui embaixo ao ângulo 7. Da mesma maneira, o ângulo 4 corresponde ao ângulo 8. E o ângulo 1 corresponde ao ângulo 5. Então, 1 é correspondente ao ângulo 5. Então, esses são os pares de ângulos correspondentes aí nessa situação. O 2 com o 6, o 3 com o 7, o 4 com o 8 e o 1 com o 5. Então, esses aí são os pares de ângulos correspondentes. Está feita, então, a questão número 1. Vamos para a questão número 2, que está dizendo o seguinte, A figura abaixo contém retas paralelas cortadas por uma transversal. Determine a medida dos ângulos que estão faltando. Então, nós temos aqui duas retas paralelas cortadas por uma transversal, formou 8 ângulos. Nós temos aqui o ângulo superior à direita na reta de cima, igual a 110 graus. A gente tem que encontrar, então, o valor de todos os outros ângulos. E a gente vai fazer o seguinte, vai usar as propriedades que a gente sabe sobre ângulos. Nós temos aqui, por exemplo, o vértice do ângulo 100. Do lado direito aqui, o ângulo 100. 110, na verdade, né? O ângulo 110. Tá aqui. A gente sabe que ângulos opostos pelo vértice, nós estudamos aí nas aulas anteriores, tem a mesma medida. E o ângulo oposto pelo vértice ao ângulo de 110 graus está do canto inferior esquerdo. Tá? Aqui eu estou grifando de vermelho. Então, se ele é oposto pelo vértice, ele tem a mesma medida. Então, esse aqui também tem que ter 110 graus. Então, é 110 graus em cima, 110 graus embaixo. E nós temos que as retas são paralelas. Cortou pela transversal. Os ângulos correspondentes também são congruentes. Também têm as mesmas medidas. Então, o ângulo superior direito, aqui na reta de baixo, é correspondente ao ângulo de 110 graus. Se é correspondente, então tem a mesma medida. Então, aqui também é 110. Consequentemente, nós temos um vértice aqui. O ângulo oposto pelo vértice que está embaixo também tem que ter 110 graus. Então, a gente já achou metade dos valores aí. Está faltando agora 4 ângulos. Eu vou grifar um aqui, de azul. Observa que esse ângulo aqui é correspondente ao ângulo de baixo, superior, o ângulo que está em cima à esquerda, na reta de baixo. E ao mesmo tempo é oposto pelo vértice, aqui em cima, onde eu estou grifando de azul, é canto inferior direito, na reta de cima. E ao mesmo tempo é correspondente, aqui é o que eu estou grifando de azul agora, embaixo, canto inferior direito, na reta de baixo. Os ângulos azuis têm a mesma medida. Como é que eu faço para calcular, então, essa medida azul aqui que está faltando?
eu vou observar o seguinte, ó. A gente tem aqui uma reta. Vou passar ela aqui, mais forte. O ângulo que sai aqui, o vermelho e o azul, formam meia volta. Meia volta a gente sabe que tem 180 graus. Então, esse ângulo aqui, o ângulo em azul, canto superior esquerdo azul, ele tem que medir o que falta para 180 graus aqui do 110. É o que falta para 110 para gerar 180. Eu posso fazer uma continha rápida para achar esse valor. Basta eu pegar 180, aliás, aqui, eu pego 180 e diminuo 110. 180 menos 110 resulta em 70 graus. Então quer dizer que o ângulo em azul mede 70 graus. Consequentemente, o oposto pelo vértice dele também mede 70 graus. Embaixo, nós temos os correspondentes a eles, que também medem 70 graus. Esse ângulo de 70 é correspondente aqui, ó, o ângulo de 70 na reta de cima é correspondente ao ângulo de 70 na reta de baixo, porque os dois estão no canto esquerdo, na parte de cima. E a mesma coisa acontece pelo mesmo motivo aqui no canto da direita, 70 e 70. Então esses são os valores que estavam faltando. Então está aí a resposta da questão número 2. Vamos para a questão número 3. Questão número 3 está dizendo o seguinte: nas situações abaixo, as retas R e S são paralelas. Determine a medida dos ângulos que estão faltando, dos ângulos que estão indicados por letras, estão indicados por letras. Então nós temos duas situações, letra A e letra B. Na letra A aqui, ó, a gente tem as retas R e S e tem os ângulos aqui X e Y, indicados por letras, e tem um ângulo de 40 graus aqui em cima. São retas paralelas, foi cortada por uma transversal. A gente sabe que os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Então nós vamos observar aqui o ângulo de 40 graus. Esse ângulo de 40 graus é correspondente ao ângulo X aqui, ó, porque estão na mesma posição relativa. Os dois estão em cima, à direita. E a gente sabe que ângulos correspondentes são congruentes. Então o X tem que medir 40 graus. Então, a gente sabe que X mede 40 graus porque é correspondente do ângulo de 40. Consequentemente, nós temos aqui o ângulo Y, que é oposto pelo vértice do ângulo X. A gente sabe que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, se o X mede 40, o Y tem que medir 40 também. Então, aqui Y mede 40 graus. Tudo isso aqui na letra A. Agora, observando a letra B. Nós temos também as retas R e S paralelas, tem uma transversal e agora a gente tem o ângulo de 105 graus, um ângulo X e um ângulo Y. A gente tem que achar o valor do ângulo X e do ângulo Y. Então vamos ver. Aqui no ângulo X, junto com o ângulo de 105 graus, que eu estou grifando de vermelho, forma meia volta. Meia volta tem 180 graus. Então o valor X é o que falta para o 105 chegar em 180. Tem várias formas de resolver isso. Eu vou resolver aqui usando uma equação. Nós sabemos o seguinte, ó, que 105 graus mais o x resulta em 180 graus. É uma equação do primeiro grau. Eu vou subtrair 105 dos dois lados da igualdade para ficar só o x do lado esquerdo. E do lado direito vai ficar 180 menos o 105. Faça a conta. 180 menos 105 resulta que x é igual a 75 graus. Então tá aí, achei o valor de x. Agora falta achar o valor de y. Vamos observar. Y é esse ângulo aqui embaixo. Canto inferior direito na reta S. Esse ângulo aqui, ele é correspondente na reta R ao ângulo que está no canto inferior direito. E esse ângulo que é correspondente ao y
é oposto pelo vértice do ângulo de 105 graus. A gente sabe que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então o ângulo aqui embaixo tem que ter 105 graus. Mas esse ângulo aqui de baixo é correspondente ao ângulo y, porque ele está na mesma posição relativa, a embaixo e à direita. Então o ângulo y, pela correspondência, tem que medir 105 graus também. Então a gente achou que o y aqui, na letra B, vale 105 graus. Então a gente tem aqui a resposta da letra B, de bola. Então tá aí, resposta da questão número 3. Agora a gente vai para a questão número 4. Questão número 4 muito parecida. Está dizendo o seguinte, ó, determine as medidas dos ângulos x e y, dadas nas situações dadas abaixo, sabendo que R e S são paralelas. Então, de novo, a gente tem letra A e letra B e as retas R e S paralelas. Aqui, olhando para a reta que forma o ângulo X, a gente já vê que o ângulo X é correspondente ao ângulo de 50 graus. Então, pela correspondência, ele tem que medir 50 graus também. Então, X mede 50 graus na letra A. Agora, aqui, na reta da direita, vamos lá, a gente tem o Y e tem um ângulo de 60 graus aqui embaixo. Vamos observar o seguinte, ó, o ângulo oposto pelo vértice ao ângulo Y. Vamos olhar em cima. Aqui em cima também é Y, porque é oposto pelo vértice e tem que ter a mesma medida. E embaixo, na reta R e na reta S, a gente tem o correspondente desse ângulo. Esse ângulo em vermelho aqui tem que ter a mesma medida do ângulo Y. Então vamos chamá-lo de Y também. E a gente está observando o seguinte, ó, nessa situação aqui a gente tem na reta S o ângulo de 60 e o ângulo Y fazendo meia volta. Isso significa que 60 graus mais Y tem que ser igual a 180. É uma equação do primeiro grau. Vou subtrair Vou subtrair 60 de ambos os lados da igualdade. Então vai sobrar y do lado esquerdo e 180 menos 60 do lado direito. Então y é igual a 180 menos 60, resulta em 120 graus. Então y vale 120 graus e x vale 50 graus. Isso na letra A, na primeira situação. Vamos ver então na letra B. A gente tem aqui as retas R e S e eu preciso achar o valor de x e de y. Vamos achar o valor de y primeiro. Vejamos. A gente tem uma reta transversal, tem um ângulo de 70 graus e em cima tem um ângulo y aqui. O ângulo de 70 graus tem um vértice e o que está oposto a ele também mede 70 graus. E observa que esse oposto pelo vértice do ângulo de 70, que também mede 70, é correspondente ao ângulo y. É correspondente porque está na mesma posição relativa, embaixo e à esquerda. Se está na correspondência, então o y tem que ter a mesma medida, ou seja, y vale 70 graus. Então está feito. Agora, do ângulo X, vamos observar a outra transversal. A gente tem aqui o ângulo de 127 graus. Vou olhar o oposto pelo vértice dele. O oposto pelo vértice vai ter a mesma medida, 127 graus. 127. O correspondente de 127 na parte de cima forma um ângulo com X aqui, que é meia volta. Se é correspondente, é 127 graus. A gente está observando o seguinte, ó, 127 graus com o X dá meia volta, ou seja, 180 graus. Então a gente está vendo que 127 mais X, 127 mais o X é igual a 180. Vou subtrair 127 dos dois lados da igualdade. Do lado esquerdo sobra só o X, do lado direito 180 menos 127. Então isso significa que o X tem que valer quanto, hein?
180 menos 127 tem que resultar em 53 graus. Então, o x vale 53 graus e o y vale 70 graus. Então tá aí, tá feita a questão número 4 e a correção da nossa atividade número 13 chegou ao final. É isso aí, valeu!